E aí, pessoal, beleza? Continuamos aqui na nossa pegada com o peregrino, na jornada com o peregrino. Nós vamos olhar hoje o capítulo 4 e o 5. Cristo chega à porta estreita, capítulo 4, e o capítulo 5, que é um dos capítulos mais legais do peregrino, tá? Vou dar só um tempinho para o pessoal chegar aí. E aí eu já começo a live. Amanda tá por aí. Seja bem-vinda, Amanda. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 4 e do capítulo 5. Do Peregrino, livro de John Bunyan. Eu vou começar aqui porque meu tempo urge. Muito corrido. Trabalho, o seminário e as outras coisas, né? Porque ainda tenho que cuidar da minha família, tenho meus filhos, né? Minha esposa, então não posso abandoná-los. Temos que permanecer firme aí. Pois bem, capítulo 4 do Peregrino. Nessa versão, eu sei que existem outras versões do Peregrino, tá? Eu gosto, como eu disse para vocês em outra live, eu gosto bastante dessa versão do mundo cristão, mas tem outras, tá? O capítulo 4, ele fala da chegada da porta estreita. Aqui o nome é Cristão chega finalmente à porta estreita. O que tem de interessante aqui na chegada na porta estreita? Bom, o cristão chega, a impressão que dá aqui é uma espécie de uma muralha, né? Marcando ali a entrada do caminho estreito. Agora sim o cristão vai passar pela porta estreita e seguir pelo caminho estreito, tá bom? Então até agora ele esteve indo em direção, né, caminhando em direção à porta, mas agora ele vai passar pela porta. A impressão que dá que é uma muralha e que é uma portazinha estreita ali que dá acesso àquele lugar, a estrada, né, ao caminho estreito. O cristão bate, tem um recado na porta dizendo que aquele que bater, abrir-se-vos-á. Então ele bate na porta, não abre, ele bate, insiste, ele continua insistindo ali. Ele, inclusive, o Bunyan, ele tem uma pegada de poeta, né? Então ele acrescenta umas músicas e umas poesias ali nos seus capítulos, né? Então o peregrino bate ali, o cristão, né? Que é o peregrino, ele bate e ele insiste, né, na batida e o boa vontade abre a porta para ele, tá? Nós não sabemos quem é o boa vontade, não fica claro, porém a ideia que dá ali é que é alguma pessoa da Trindade, tá bom? É o próprio Deus. Talvez ali o boa vontade seja o próprio Pai, né? Porque ali quando Jesus nasce, vocês vão se lembrar que é aquela narrativa dos anjos, né? Os anjos aparecem aos pastores e eles cantam, né? Ou falam para os pastores que Deus tem boa vontade para com os homens, né? A quem Ele quer bem. Então a boa vontade ali é de Deus. Então Deus é aquele que tem boa vontade. O boa vontade abre a porta. Eu sei que há algumas variações, tá? De uma versão de uma editora para outra.
algumas variações na tradução, mas aqui nessa aqui é boa vontade, mas se a sua não é boa vontade, é algo parecido com isso. E também assim, que é ali uma das pessoas da Trindade, fica claro porque o cristão, o peregrino, né, ele fala porque assim que ele entra, assim que ele se aproxima da porta e a porta abre, o homem ali, o boa vontade, ele pega o cristão e puxa para dentro da porta. E aí é dito que o inimigo, né, o diabo, ele tenta atacar aqueles que se aproximam da porta. Ele tenta matar aqueles que se aproximam da porta. Então ele puxa o cristão rápido, o cristão até toma um susto e fala, nossa, olha, por que isso, né? E ele fala, aí ele explica, tá vendo lá, tem um castelo ali fora dos muros, ele é do inimigo do dono do local, e ele atira flechas, né, setas, aqueles que tentam passar pela porta estreita. Então, e aí começa um diálogo entre o boa vontade e o cristão. Ele pergunta, olha, de onde você veio, quem é você? E o cristão começa a explicar quem ele é. Aí ele fala, ó, ninguém dos seus vizinhos quis vir com você veio sozinho. Aí ele falou, olha, ninguém quis vir, eu vim sozinho. Tentaram, na verdade, me impedir, eu tapei os ouvidos e vim correndo. E aí o boa vontade pergunta, mas ninguém dos seus vizinhos tentou te impedir? E aí o cristão conta, né, que o volúvel e o obstinado tentaram impedi-lo. Ele insistiu que ele queria vir para a porta, o volúvel, ou melhor, o obstinado retornou, o volúvel continuou. E ali no pântano do desânimo, fala Rafa Patriani, a Sandra Sá, que é minha mãe, meu pai está aí também. Então, no desânimo, ali no pântano do desânimo, o volúvel acabou indo embora e o cristão seguiu o caminho até a porta estreita. E o boa vontade, a Andresa está aí também, seja bem-vinda, Andresa. O cristão, ele conta, né, essa história e o boa vontade fala, puxa, mas que loucura, né, o homem o volúvel ter retornado, né, já estando tão perto da porta. Aí o cristão falou, olha, eu contei a verdade sobre o volúvel, mas também quero contar a verdade sobre mim. Eu também não sou melhor que o volúvel. Eu também me deixei levar pela conversa do sábio segundo mundo. Ele me mandou até a cidade da legalidade, atrás atrás ali ele mandou-me para a cidade da urbanidade, atrás da legalidade, e eu busquei a salvação por um outro meio, ao invés de vir para a porta. Mas aí, chegando perto da montanha, do Monte Sião, né, o monte quase caiu sobre mim, eu fiquei com medo e acabei sendo recuperado pelo evangelista. Então, eu não sou melhor, eu também fui um tolo, também fui um fraco. E aí, o boa vontade, né, passa ali uma admoestação ao peregrino e encaminha ele para continuar. E naquela conversa entre eles ali, o peregrino, o cristão, né, ele fala, olha, e se não fosse o evangelista, eu não estaria agora conversando com o meu Senhor. Então nós temos uma pista aí que o boa vontade é uma das pessoas da Trindade, tá? Mas a gente não sabe exatamente quem ele é, talvez o Pai, tá bom? Porque por ser boa vontade, porque a Bíblia fala que Deus, né, ali dá entendimento que o Deus ali é o Pai, é alguém de boa vontade, porque entregou, né, mandou o Filho aos homens, a quem ele quer bem. Pois bem, é dito para ele seguir o caminho estreito. O caminho estreito era um caminho reto. Aí as referências falam, Andras, a referência ao caminho reto, o caminho da santidade, né, o caminho da salvação, o caminho reto. E o boa vontade chega a dizer que o caminho é mais reto que uma régua, né, ou tão reto quanto uma régua. E aí o cristão pergunta, mas não tem perigo de eu me perder? Não tem desvios? Não tem curvas que possam me fazer perder? E aí o boa vontade diz para ele, tem sim, tem muitas até. Mas é só você ter em mente que esse é o único caminho
que é reto o tempo todo e ele é estreito o tempo todo. Então, se você encontrar caminhos largos, se você encontrar algum caminho sinuoso, não é o caminho estreito, não, você está fora do caminho, você saiu. Então, você tem que ficar sempre atento à retidão do caminho e a estreiteza do caminho. É aquela... Boa tarde, Andras. É a máxima do Evangelho, né? Aquilo que a Bíblia fala do Evangelho, ou da vida cristã. É uma vida, o caminho é reto, porque o próprio Cristo é o caminho, mas é estreita o caminho. Jesus disse isso, né? Apertada é a porta, estreito é o caminho que leva a vida, e são poucos que acertam por ela. Mas larga é a porta, não dá para ver aqui, porque mas entendo que eu estou fazendo aqui grande aqui, e larga o caminho da perdição, fácil de andar por ele, mas são muitos que entram por ele e leva à destruição. Bom? Bem, o Boa Vontade também encaminha o cristão para o ponto mais legal aqui, um dos pontos mais legais, uma das paradas mais legais do livro, que é a casa do intérprete, tá? O cristão reclama do fardo para o Boa Vontade, e o Boa Vontade diz para ele, olha, você ainda tem que ter paciência, porque ainda não chegou o lugar da sua libertação, tá? Continua a caminhada. E o cristão segue, né? Não tem outra escolha. E aí o Boa Vontade fala para ele, você vai chegar na casa do intérprete. Quando chegar na casa do intérprete, pare lá, porque ele tem coisas importantes para te ensinar, tá bom? Eu digo por mim, tá? Eu não li nada a respeito, mas eu já li o Peregrino várias vezes. Eu acredito que o intérprete seja o Espírito Santo, tá bom? E talvez a casa seja o próprio coração do peregrino, do Bunyan, né? Do cristão. Mas enfim, a verdade é que ele ele segue caminho e ele chega à casa do intérprete. Então, a casa do intérprete é um dos lugares mais interessantes do livro, tá? Tem muita coisa interessante que acontece na casa do intérprete. Vale muito a pena você ler esse livro e você gastar um tempo aqui com calma, com vagar, para ler aqui a casa, né, a estadia do peregrino na casa do intérprete. Ele chega até a casa, ele bate na porta, o intérprete, um porteiro atende, né? Pergunta quem ele é, de onde ele veio. Sempre essa pergunta é constante, tá? O tempo todo, o peregrino, o cristão está se reapresentando, tá? Fala, Igor. Beleza? Ele está se reapresentando para o leitor, né? E para os personagens que aparecem ali. Eles conversam bastante no decorrer do livro, e essa pergunta de quem é você, de onde você veio, para onde você está indo, qual a sua história, sua família, onde está a sua família. Então essas coisas ele fica o tempo todo respondendo. Bom, o cara pergunta, ele fala que, olha, eu passei pela porta estreita e o homem que lá me atendeu pediu para eu vir, mandou, né, eu vir até aqui conversar com o intérprete. Então o porteiro manda chamar o intérprete recebe o cristão e manda ele entrar, e é assim que eles entram, começa aquele diálogo, né, de onde você é, quem você é, de onde você veio e tal. E aí o intérprete fala, olha, eu tenho coisas importantes para te ensinar. A primeira coisa que o intérprete mostra para o cristão é um quadro, tá? Esse quadro é bastante interessante. Eu quero ler para vocês como é esse quadro. Ele acende uma vela, né? E aí ele fala para o cristão que o siga. E aí eles chegam até um quadro. No quadro havia um homem, tá? Uma pessoa bastante séria. A sua aparência era bastante austera, né? Ou circunspecta, que está aqui. Seus olhos estão voltados para o céu. Nas mãos ele trazia o melhor dos livros, a Bíblia, tá bom? A lei da verdade ele estava escrita nos lábios, então no lábio dele estava escrito lei da verdade, quer dizer, ele só fala a verdade. O mundo estava às suas costas,
e pela postura parecia apelar aos homens. Então parecia que ele estava chamando os homens, né, ao arrependimento, algo assim. E da cabeça lhe pendia uma coroa de ouro. E o cristão, olhando para aquele quadro, falou: o que significa isso? E aí o peregrino e o intérprete começa a interpretar aquele quadro para o cristão. Por isso que eu acredito que o intérprete seja o Espírito Santo, para ele que decodifica a mensagem do Evangelho para o nosso coração. Lembra que é ele que nos faz, o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Então o Espírito Santo é aquele que interpreta o Evangelho para nós. O Evangelho está obscuro aos nossos olhos. Lembra-se que Jesus fala diversas vezes, tá, que ele, citando inclusive Isaías capítulo 6, quando tem aquela visão do trono de Deus no templo, né, sobre um alto e sublime trono, e a aba das suas vestes, a sua glória enche o templo. E os serafins voam de um lado para o outro e dizem de um para o outro, né? Se eu não me engano, a construção verbal ali está num tempo verbal hebraica, né? Numa construção verbal que a gente chama de ritpael, tá? Mas o que é isso? É quando você fala para si mesmo, tá? Quando é uma ação reflexiva. Então eles dizem de um para o outro, né? Santo, santo, santo. E aí, aí Deus fala, né? Quem há de ir por nós? E aí Isaías fala: ai de mim que sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Aí um dos anjos pega uma brasa, põe nos lábios de Isaías, purifica os seus lábios. Essas horas acontece tudo, né? O telefone toca, acontece tudo. Com certeza é o telemarketing. Mas vamos lá. Seguindo aqui que eu não vou atendê-lo. Então, assim que o lábio do Isaías é purificado, Deus fala, né, quem há de ir por nós? E aí Isaías fala: eu irei. Aí a mensagem de Deus para Isaías é: ouvirão e não escutarão, verão e não enxergarão. Mais ou menos isso, tá? Estou dizendo aqui com as minhas palavras. Ou seja, eles vão ouvir a mensagem, mas não darão ouvidos. E depois Jesus diz isso também, que o Evangelho é pregado de forma que as pessoas ouvindo não ouçam, e não entendam, e não compreendam, e não chegam ao arrependimento, e não sejam salvos por ele. Então, aqueles a quem Deus quer salvar, ele decodifica essa mensagem, o Espírito Santo decodifica essa mensagem, e ela se torna clara ao coração daquele a quem Deus quer salvar. Porém, aquele que Deus não quer salvar, a mensagem serve para endurecer o coração. A gente vê muitos exemplos disso na Bíblia, e nós vemos esse ensino claramente sendo anunciado na Bíblia. Tá bom? É dito claramente, não é nem velado, é dito claramente. Tá? Bem, quem é esse homem? Tá? Essa é uma dúvida que nós temos. Primeira coisa que nós temos é o seguinte: esse homem tem os olhos voltados no céu. Ou seja, aquilo que ele busca, a gente olha para aquilo que a gente quer, né? Esse homem, a mente dele, os olhos dele estão voltados para o céu. É lá que está o interesse dele, é no céu, nas coisas do céu, nas coisas da glória, tá? Ele está com um semblante muito sério, ele segura a palavra de Deus na sua mão, a lei santa está nos seus lábios, ele só fala a verdade, tá? A sua aparência é uma aparência séria, porque a sua mensagem é muito séria, é mensagem de arrependimento, é mensagem dura, é uma mensagem de repreensão, mas é uma mensagem que pode salvar, tá? O mundo está nas suas costas, ou seja, o mundo não interessa para ele, tá? Pende sobre ele uma coroa, quer dizer, as coisas desse mundo já não servem mais, e ele é um homem triunfante. Eu acredito que esse homem é o próprio Jesus, tá? É o próprio Jesus. Nós não sabemos, não temos certeza. O Peregrino, ele não explica, o Peregrino não explica. O John Bunyan, ele não explica muitas das alegorias que ele utiliza, e fica para nós tentarmos entender. Mas este é o homem, o único homem, diz o intérprete,
que é autorizada pelo Senhor do lugar para onde ele está indo, ou seja, pelo próprio Deus. Aí eu entendo Deus a Trindade, tá? Ele é o único homem, esse homem do quadro, é o único homem que pode acompanhar ou pode dar instruções, é o único amigo verdadeiro que o cristão tem, é a única pessoa que o cristão pode confiar cegamente nos ensinos deste homem. Tá? Então, por isso, pela coroa que está pendente, pelo evangelho nos seus lábios, por toda a forma de seriedade, tal, eu entendo que esse homem seja o próprio Cristo, tá bom? Bem, entendida essa primeira parte, né, o intérprete fala essas coisas para o cristão, eles vão para um outro lugar, para um cômodo muito grande, e o cômodo está cheio de poeira. E aí o intérprete manda que alguém que está com a vassoura limpe aquele cômodo. E aí o homem com a vassoura tenta varrer, mas o pó é muito grande. E aí levanta aquela poeira. Para quem já foi... Eu lembro que quando eu era criança, nós tínhamos uma irmã da igreja, uma senhora que morava perto da nossa casa, da minha casa, né, da minha família, e ela tinha o chão da casa dela era um chão era, se eu não me engano, era tijolo e cimento. E assim, quando eu varria a casa, levantava muito pó. Então foi lá que eu aprendi um negócio que depois eu nunca esqueci na minha vida. Depois usei para varrer a frente da casa da minha mãe, a gente usava, eu passei a usar isso, porque lá em casa nós éramos 3 homens e nós tínhamos que ajudar não tinha essa não, nós tínhamos que ajudar com a limpeza da casa. E aí me ensinaram, essa irmã me ensinou, eu ia varrer porque eu queria ajudar, né? Não porque ela mandava eu fazer nada. Aí ela falou, olha, não dá, Diogo, você não pode varrer desse jeito, você tem que pegar primeiro água, jogar no chão, e aí você consegue varrer, porque se você tentar varrer, você só vai levantar a poeira, e depois essa poeira vai descer tudo no chão novamente, e o sujeira vai estar lá. Então você precisa jogar água. Então, o primeiro homem que varre ali, ele não joga água, e aquela poeira toda sobe, e sufoca, até o cristão fala que ele sufocou e quase morre, sufocado. E aí o intérprete manda aquele homem da vassoura parar de varrer, chama uma outra pessoa e fala, olha, jogue água, borrife água no chão. E aí a pessoa borrifa, e aí ele fala, agora varra. E aí ela consegue varrer o chão. E aí o cristão fica, o que significa isso? Pergunta para o intérprete. Aí o intérprete responde, esse cômodo é o coração do homem que nunca foi limpo pelo evangelho. O primeiro que veio tentar varrer foi a lei. E o que ela fez foi somente levantar, evidenciar a sujeira que estava no coração. Ela não consegue limpar. Mas aí então veio o evangelho, borrifou água e aí ele conseguiu varrer. Ou seja, a lei ela só evidencia o seu pecado, mas é só o evangelho que consegue limpar corretamente o coração do homem, do pecador. Tá? Essa foi a segunda analogia que o intérprete mostra para o cristão. Aí eles vão e ele fala, né? A alma limpa, o coração limpo pela fé, prepara-se consequentemente para que o Rei da Glória habite nele. Ou seja, o coração e a alma limpa pelo Evangelho, né? Pela fé, né? Como ele diz aqui, né? Pela fé, pelo Evangelho, ela é capaz de permitir que o Rei da Glória habite nesse cômodo, habite nesse coração, habite nesta alma. Terceira coisa, o intérprete pega o cristão pela mão e leva ele a um quarto onde tem 2 menininhos. Essa parte é bastante interessante também, tá? 2 menininhos sentados, são dois irmãos, tá bom? O mais velho se chama Paixão e o mais novo se chama Paciência. Os dois estão sentados. E é dito aos dois que eles vão receber um grande prêmio. Mas o Paixão, então, ele fica calmo, tranquilo, aguardando esse presente que eles vão receber. Mas o Paixão não. O
começa a fazer birra, ele começa a espernear, ele quer agora, ele quer agora a recompensa, ele quer agora esse presente. E aí então é dito, né, na verdade assim, o cristão vê que chega alguém com muito tesouro e joga aos pés dele tesouros, ouro, um monte de coisa. E aí o paixão começa a dar risada e a se banquetear, ou se... banquetear não, porque não é comida, né? Ele começa a se regozijar, se alegrar naquilo, e inclusive a debochar da paciência, que olha para ele e dá só uma risadinha, tipo, calma, minha hora vai chegar, entendeu? É mais ou menos isso. E aí, na visão ali do peregrino, do cristão, ele, do Banya, né? O paixão, ele começa a usar, a gastar aquilo tudo até que ele fica sem nada e ele fica na miséria. E então chega a hora do paciência receber e não tem mais o que perder, porque ele vai receber o prêmio e não vai perder nunca mais esse prêmio. E aí o cristão volta-se para o intérprete e pergunta o que significa aquilo. E aí o intérprete explica. Esses dois meninos são simbólicos. Paixão representa os homens deste mundo e paciência os homens do mundo que há por vir. Ou seja, paciência representa aqueles que são salvos por Cristo. Pois como você está vendo aqui, paixão quer tudo agora. Ele quer usufruir a alegria agora. Ele quer se alegrar agora. Ele quer viver, ele quer satisfazer a sua alma, os seus desejos agora. Com as coisas deste mundo, né? São assim os homens deste mundo. Eles precisam ter todas as boas coisas agora. Não podem aguardar até o ano que vem. O ano que vem é o porvir, a vida eterna, né? Na outra vida. Ou seja, até o mundo vindouro, para receber seu quinhão de benefícios. O intérprete continuou dizendo, mais vale para eles um pássaro na mão do que dois voando. Mas, como você mesmo viu, paixão esbolijou tudo rapidamente, e não lhe restou agora senão trapos. Assim acontecerá aos homens dessa espécie quando no final deste mundo. Mas aquele, né, o paciência que vai receber o seu presente no ano seguinte, ou seja, na vida por vir, né, depois dessa vida, ele vai ter o seu presente para sempre e ele não vai perder. Tá? Bem, e aí passada dessa parte, olha que coisa, né, bastante interessante aí, esse anseio das pessoas deste mundo, né, de ter, né, seus prazeres atendidos agora. Uma hora esses prazeres passarão, uma hora isso tudo vai passar, mas aqueles que aguardam a satisfação plena na vida eterna, já né, a vida eterna dentro de si, porque já está aguardando por vir. Eu defendo essa ideia da escatologia inaugurada, que a gente chama em teologia, que é nós passamos a experimentar a eternidade agora, a partir do momento que nós cremos em Cristo, mas ainda há coisas a serem experimentadas no porvir, tá? Na vida eterna, com Cristo, em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Mas essa paciência, essa calma, essa satisfação de que eu já tenho o meu presente. Eu só vou recebê-lo, tomar posse dele totalmente na vida por vir, mas ele já é meu. Eu já experimento ele agora, já tenho ele agora. Isso é uma coisa que nós já temos Cristo agora, nós já temos paz agora, nós já temos alegria agora, nós já temos satisfação agora, mas ainda há um aspecto dessa escatologia, dessas coisas vindouras que que nos aguardam na vida eterna, tá bom? Ou melhor, depois desta vida, tá? Bem, ele pega o cristão de novo e leva para um outro lugar. Leva a um lugar onde havia uma fogueira ardendo diante de uma parede. Olha que coisa interessante. Ali havia alguém que não saía de perto. Então tem uma fogueira perto de uma parede. E há uma pessoa perto dessa fogueira.
jogando sempre muita água nessa fogueira, tentando apagar essa fogueira. Mas as chamas aumentam e aí fica ainda mais quente. Então tem uma fogueira perto da parede, alguém está perto dessa fogueira o tempo todo jogando água nela, mas ao invés dela apagar, ela continua cada vez mais forte, aumentando cada vez mais. E aí o cristão fala, o que significa isso? A água deveria apagar o fogo. Por que não apaga? E aí o intérprete diz, essa chama é a chama que arde no coração daquele que foi salvo, tá? Daquele que foi salvo por Cristo. Esse que está jogando água é o diabo, ele está tentando apagar a fogueira, a chama do coração, a paixão do coração daqueles que amam a Deus. Mas o homem que está ali, né, o diabo que está jogando fogo, ele não percebe que atrás da parede existe alguém que está introduzindo óleo constantemente nesse fogo. É por isso que quando a água cai, a fogueira aumenta mais. Você já tentou jogar água num óleo fervente? O que acontece na fogueira? Sobe a labareda de fogo, né? É isso que está acontecendo. E aí o intérprete diz que esse que está colocando o óleo constantemente naquela fogueira, escondido atrás da parede, esse é o próprio Cristo. Ele diz aqui, ó, ele diz assim, ó, este é Cristo que continuamente com o óleo da sua graça, olha que coisa maravilhosa. Por isso que eu amo esse livro. Mantém viva a obra já iniciada no coração. E por meio desta obra, a salvação, a boa obra, né? Que há de ser aperfeiçoada até o dia de Jesus Cristo. A despeito de tudo que pode fazer o diabo, apesar de tudo que o diabo pode tentar fazer, as almas dos crentes se provam piedosas. Esse termo piedade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque por causa da semântica da nossa língua portuguesa, ela perdeu um pouco o sentido. Então a gente entende piedade por alguém que faz boas coisas para outras pessoas. E não é isso que significa piedade, tá? Piedade significa temor ao Senhor. É o oposto de impiedade. Então, ser piedoso é ser alguém que ama a Deus, alguém que teme a Deus, alguém que serve a Deus, tá? Bom, o coração, a alma do convertido continua piedosa, continua temente a Deus, continua amando a Deus. Mas você observou também que o homem fica atrás da parede para alimentar o fogo. Isso é para ensinar-lhe que é difícil para aquele que está sendo tentado ver como a obra da graciosa se conserva na alma. Então, o homem que está sendo tentado, aquele que é o dono do coração, que está ali recebendo enxurradas de água do diabo, ele não sabe como, ele não percebe, ele pensa às vezes que está até sozinho. Mas a chama continua ardendo no seu coração, ele não sabe como, mas é porque de forma velada, a gente não consegue ver Cristo, mas Cristo está o tempo todo com sua graça, nutrindo esse fogo, essa paixão, esse amor, essa piedade, esse temor a Deus, de forma que a gente não perca, tá? Essa chama. E aí então, o cristão, ou melhor, o intérprete leva o cristão a outro lugar. São muitas coisas que ele vê ali. Eles vão até vi também que o intérprete tomava novamente o cristão pela mão e agora levou-lhe até um agradável e imponente castelo. De longe parece que a impressão que dá é que eles estão vendo de longe o castelo. O cristão exultou diante da visão, é um castelo muito maravilhoso. E aí ele pergunta, e ele vê que tem algumas pessoas no terraço do castelo, né, que caminham vestidas todas de ouro. Esses aí já alcançaram, já terminaram a sua jornada aqui. São aqueles que já chegaram às mansões celestiais, né? Já estão com Cristo guardado. E aí o cristão pergunta, nós podemos entrar? E o intérprete toma ele pela mão e leva ele até uma mesa. E aí ele fala assim, olha, havia um homem sentado nessa mesa, né, com um livro, com um tinteiro, e anotando, e uma fila de pessoas se aproximando. E ele anota o nome de todos que querem entrar neste castelo. E aí o cristão vê que um homem chega com uma armadura na mão, né, todo vestido de armadura, com um escudo na mão, uma espada.
E aí, o cristão vê que aquele homem, ele se aproxima e fala para o escrivão, anote o meu nome aí. E aí ele vai, o escrivão anota o nome dele, e aí o homem segura na sua espada, desembainha a sua espada, se ajeita e vai em direção ao castelo. E muitos inimigos vêm na sua direção e começam a lutar contra ele. E ele luta, cai no chão, se levanta e dá golpes de espada e se defende dos ataques do inimigo. E ele vai avançando, até que ele chega ao castelo e ele entra no castelo. E aí os inimigos se dispersam. E ao chegar no castelo, ele é recebido pelo senhor do castelo, que lhe dá boas-vindas, coloca uma coroa na cabeça dele e ele é recebido com honras, porque ele triunfou, ele venceu as lutas dessa vida. E ele é vestido com trajes de ouro, como os outros homens que estão lá no terraço do castelo, né? E aí o cristão fala, eu acho que eu já entendi o que significa essa visão, nessa parte. E aí o intérprete fala, então, né, vamos seguir que eu vou lhe mostrar ainda mais coisas. E eles vão até um quarto, esse quarto é uma das partes bastante interessantes do livro, e ele chega até um quarto, e é um quarto escuro, há um homem numa cadeia ali, esse homem está chorando, está muito triste, sentado atrás das grades, muito triste, e ele está sentado com os olhos para baixo. Lembra que o primeiro homem no quadro está olhando para cima, este agora está olhando para baixo, ele está derrotado, está totalmente derrotado, suas mãos estão unidas e ele suspira como se trouxesse o coração amargurado. E aí o cristão pergunta para o intérprete, o que significa isso? O intérprete fala para ele, pergunta para o homem, pergunta para ele o que significa isso. E aí o cristão pergunta, quem é você? E o homem fala, eu sou quem não é, eu sou quem eu era e já não é mais. Eu era um professor famoso e bem-sucedido, tanto aos meus próprios olhos, quanto aos olhos dos outros. Pensava que estava destinado a subir até a cidade celestial. Interessante, ele não estava destinado a subir à cidade celestial, tá? Então, até me alegrava diante da ideia de que lá chegaria. Ele achava que ele era destinado à cidade celestial, mas ele não era. E aí ele fala, eu sou um homem bem-sucedido tanto aos meus olhos, quanto aos olhos de todos que me conheciam. E eu me alegrava diante da ideia de que eu estaria um dia na cidade celestial. E aí o cristão fala, sim, mas e agora? O que aconteceu? Aí ele fala, hoje eu sou um homem desesperado. E no desespero estou preso. Como nessas grades de ferro, não posso sair. Já não posso mais. Mas como é que você chegou a essa conclusão? O cristão pergunta. Deixei de vigiar. Olha a palavra de alerta para todos nós. Deixei de vigiar, de me manter sóbrio. Larguei as rédeas do pescoço das minhas paixões. Pequei contra a luz da palavra e contra a bondade de Deus. Entristeci o espírito e ele se foi. Tentei o diabo e ele veio até mim. Provoquei a ira de Deus e ele me abandonou. Tanto endureci o meu coração que já não posso mais me arrepender. Mas então, o cristão pergunta para o intérprete, né? Não há esperança para um homem como este. E aí o intérprete fala, pergunte para ele. E o cristão fala, você tem alguma esperança? Você tem que continuar preso atrás dessas grades de ferro em desespero? E o homem fala, não há nenhuma esperança para mim. Eu crucifiquei Cristo de novo para mim mesmo. Desprezei a sua pessoa, desdenhei da sua justiça, tive o seu sangue como coisa ímpia, ultrajei o Espírito da graça,
Portanto, distanciei-me de todas as promessas, e agora nada me resta senão ameaças. Terríveis ameaças de segura condenação e feroz indignação, que me irão devorar como um adversário. Mas por que você se deixou cair nesse estado? Pergunta o cristão. Pelas paixões, pelos prazeres e proveitos deste mundo. E ao gozá-los, prometi a mim mesmo muito deleite. Mas agora cada uma dessas coisas me rói e me atormenta como um verme ardente. Mas agora não posso mais me arrepender. O cristão fala, você não tem como se arrepender e voltar atrás? Deus me negou arrependimento, responde o homem. Sua palavra não me encoraja a crer. Sim, ele mesmo me trancou atrás dessas grades de ferro, e nem todos os homens do mundo podem me libertar. Ah, eternidade, eternidade. Como lutar contra a miséria que me aguarda na eternidade? E então o intérprete vira para o cristão e fala, lembre-se bastante desse homem. Lembre-se sempre dele e que ele te sirva de alerta. Esse é um homem que pecou contra o Espírito Santo de Deus. Esse é um homem que blasfemou contra o Espírito Santo. Ele achava ser salvo, mas ele nunca foi um salvo. Ele nunca foi um destinado aos céus. E ele blasfemou contra o Espírito Santo da graça. Ele se deixou levar pelas suas paixões. E ele foi destruído por ela. Seu coração tanto se endureceu que ele não consegue mais crer. Deus o trancou em prisões e ele está agora aguardando a eternidade que virá. E ela é avassaladora. Essa que sirva de alerta para cada um de nós, né? Bom, a história ainda não acabou. O intérprete leva o cristão a mais um lugar, onde alguém se erguia da cama vestido de roupas e tremia. Então ele chegou num quarto onde alguém acabou de despertar de um sono, que parecia ser mais um pesadelo, né? E o cristão ficou admirado, porque o sonho foi tão vívido. Você já teve um sonho? Eu já tive. Um sonho tão vívido, tão forte, que você acorda e parece que você não consegue nem se mexer na cama. Eu já tive sonhos assim. Normalmente são coisas espirituais, são coisas ligadas às coisas espirituais. E aí o cristão perguntou, né, para o homem ali que teve aquele sonho, por que ele tremia tanto? E ele falou que ele teve um sonho com o arrebatamento. Olha o que ele diz. Essa noite, estando eu dormindo, sonhei, e eis que os céus ficavam profundamente negros. Também trovejava e relampejava de modo mais terrível, tanto que entrei em agonia. No meu sonho ergui os olhos e vi o vento soprando as nuvens de uma maneira esquisita. Ouvi depois um grande clangor de trombetas. E vi também um homem sentado sobre uma nuvem, servido pelos milhares dos céus, todos envoltos em chamas ardentes, assim como também os céus. O homem continuou, ou seja, o céu pegava fogo, né, as nuvens estavam ardentes, e haviam vários seres de fogo perto daquele homem sentado sobre as nuvens. Então ouvi uma voz que dizia, levantai mortos e vinde ao juízo. E diante disso, as rochas se fenderam, os sepulcros se abriram, e os mortos que lá estavam saíram. Alguns deles se mostraram incrivelmente contentes, olhando para o alto, alegres. Alguns, porém, procuravam se esconder nas montanhas. Aí aquela passagem de Apocalipse vem à mente, né? Que se escondiam e pediam para os montes, caia sobre nós e nos escondam daquele que tem poder sobre todas essas coisas, pois é chegado o dia da sua ira, e quem poderá nos salvar das mãos dele? Então, esses são aqueles que levantaram para a destruição, né? Para a perdição eterna. E aquele que estava sentado sobre a nuvem,
o vi abrir o livro e convocando o mundo para junto de si, porém, por força de uma labareda ardente que emanava dele, havia uma certa distância conveniente entre ele e os outros, como entre o juiz e o prisioneiro num tribunal. Também ouvi forte clamor proclamar aos que serviam o homem sentado na nuvem, os anjos, né? Aqueles que estavam pegando fogo. Ajuntai o joio e a palha e o restolho, e lançai tudo. São aqueles homens que estavam tentando, que ressuscitaram, que estavam tentando se esconder. Ajunte esses homens, e eles são o joio, a palha e o restolho. Não serve para nada. Jogue-os nas chamas ardentes. E ele falou que viu isso acontecer, e era aquela caindo ali, aqueles homens, né, os perdidos nas chamas ardentes. Havia um grande grito e grande, ele usa a palavra aqui, agonia, né, clamor de agonia. Agora recolhei, o homem disse, né, o homem que está sentado nas nuvens, recolhei o trigo no meu celeiro, e com isso vi muitos serem arrebatados e alcançados às nuvens. Mas eu, o homem que estava tendo o sonho, né? Não era nem o cristão, era o homem que teve o sonho que acordou assustado. Mas eu fiquei. Também procurei eu mesmo me esconder. Eu mesmo, o homem que estava acordando do pesadelo. Eu falo, isso dá até um arrepio aqui, dá até uma sensação estranha. Eu mesmo era um daqueles que tentavam me esconder dele, mas não conseguia, pois o homem sobre a nuvem não tirava os olhos de mim. Para onde eu tentava me esconder, os olhos dele estavam como chamas de fogo, me olhando, né? Meus pecados também me vieram à mente. A minha consciência me acusava a cada passo. Foi então que acordei. E aí o cristão pergunta, mas o que te deixava com tanto medo? Ele fala, porque eu não estou preparado para o arrebatamento. Eu não estava preparado para aquele momento. Eu não estava preparado para me encontrar com o juiz de toda a terra. Eu não estava preparado para esse encontro. E esse encontro está chegando. E eu não estava preparado para ele. A verdade é que todos nós nos encontraremos com esse ser que senta sobre as nuvens com poder e grande glória. E a pergunta que não quer calar é como nós estamos? Como nós estamos para nos encontrar com Deus? Se o dia for hoje, do arrebatamento da nossa passagem dessa vida para outra, como estamos para nos encontrar com o Senhor de toda a terra? Então o cristão foi se aprontar, depois de refletir sobre tudo isso, foi se aprontar para retornar à jornada, mas disse o intérprete: o Consolador esteja sempre com você, bom cristão, para guiá-lo pelo caminho que conduz à cidade. E assim partiu o cristão, cantando. Bom, pessoal, encerramos aqui a casa do intérprete. E aí, no próximo capítulo, spoilerzinho, o cristão vai se livrar do fardo. Olha, obrigado por você ter estado aqui comigo. Espero que você esteja gostando dessa nossa jornada com o peregrino. Um forte abraço. Beijos e até mais. Agradeço a todos que entraram aí. O João, o Franco, o Igor, o Andras, a Andresa, a Sandra Sá, que é minha mãe, o Rafael Patriani, o Paulo Dias de Sá, que é meu pai, e a Amanda Patriani e a Priscila, que está aqui do meu lado. Acabou de chegar. Um abraço para todos vocês. E abraço para todos vocês que vão me assistir depois. Beijão. Até mais.